Esse mês de agosto, a ONU divulgou a lista dos 17 objetivos sustentáveis para o mundo. E dentre os 17, eu vou dar uma colada aqui, entre esses 17 objetivos sustentáveis, a posição número 8, objetivos sustentáveis para o mundo. Não é objetivos sustentáveis para o Brasil, objetivos sustentáveis para os Estados Unidos, para a Inglaterra, objetivos sustentáveis para o mundo. A posição número 8 é desenvolver trabalhos decentes para todo mundo. Então, esse ponto aí de fazer uma gestão sustentável, uma gestão humanizada, não é apenas um artigo de luxo ou uma iniciativa meramente sem embasamento. Assim, o foco dessa gestão sustentável é o desenvolvimento do capital, o desenvolvimento da humanidade como um todo. Então, para falar mais ainda sobre esse climas organizacionais e com o título da palestra Gestão Integrada do Clima e da Cultura Organizacional, o modelo do Banco Central do Brasil, eu chamo Luiz Gustavo Góes Simões, que é formado em Administração pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e doutor em Governo e Administração Pública pela Universidade Complutense de Madrid. Como servidor público do Banco Central do Brasil, atua com os temas de gestão de pessoas, estrutura organizacional e gestão de processos de trabalho desde 2000, ocupando neste momento o posto de chefe adjunto do Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão. Atuou ainda como professor universitário em nível de graduação e pós-graduação na UERJ, no Centro Universitário da Cidade, Universidade e Centro Universitário do Distrito Federal, UDF, na Universidade Federal de Brasília e no Centro Nacional de Supração Bancária de Cuba. Com vocês, Luiz Gustavo Góes Simões. Obrigado. Oi, gente, obrigado. Bom dia. Guilherme, se eu estiver me mexendo muito, você me fala. Bom, eu falei para o Marco que depois da palestra dele eu fiquei com vontade de não fazer a minha e ficar debatendo sobre a dele, porque foi super interessante. Vou me permitir gastar 2 minutos aqui, se a Adriana também deixar, fazendo só um pequeno comentário que eu acho muito importante sobre isso. A gente tem 2 grandes desafios na área de gestão de pessoas. Eu vou falar esses desafios, depois vou comentá-los rapidinho. O primeiro é superar essa questão capital versus trabalho. Essa questão já está superada há muito tempo. A sociedade já não... o momento social, filosófico, econômico que a gente vive hoje em dia não admite mais essa separação entre capital e trabalho. Depois, durante o debate, talvez a gente possa explicar um pouco mais isso. E a segunda é gerar sentido para o trabalho das pessoas. Já que o sentido não é o salário, acho que está claro para todo mundo, né? Depois de 10 anos no mercado de trabalho, você tem certeza absoluta que o salário não é o sentido do seu trabalho. Ele é condição indispensável para você poder trabalhar, para você poder ter uma vida, né, com a sua família, para sustentar financeiramente sua família, mas ele não é o sentido do trabalho. E esses são os 2 grandes desafios, que depois a gente pode comentar com mais tranquilidade. Voltando aqui, agora sim, começando a palestra, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar compartilhando essa experiência com vocês. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é um trabalho de fundamental importância para o verdadeiro desenvolvimento do país. O verdadeiro desenvolvimento do país não se dá com políticas pontuais, de incentivos pontuais, que são sim importantes no momento de desenvolvimento, né? A gente precisa do investimento do Estado, mas é principalmente capacitando as pessoas a elevar o nível de produtividade e principalmente geração de conhecimento e inovação do país. E isso é o que a gente precisa. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo aqui é fundamental, fico muito feliz de poder também estar ajudando nisso. Daqui a pouco a gente vai ver a missão do Banco Central e aí vocês vão ver por que eu acho também tão gratificante trabalhar nessa instituição.
Mas quando eu tenho a oportunidade de ajudar instituições como vocês, o SEBRAE, outra instituição que eu estou sempre fazendo alguma coisa em parceria, eu acho fundamental, porque esse é o caminho para o desenvolvimento do país, para a gente ter uma melhor qualidade de vida, pelo menos no que diz respeito às questões materiais, econômico-materiais. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as outras questões, né? Quando eu me pergunto, né, qual que é o sentido disso tudo? O que a gente veio fazer aqui nessa bola azul? Independente da sua religião, das suas crenças, eu acho que o valor de que a gente está aqui, não para ganhar dinheiro, não para produzir mais, ou não para gerar mais valia para o capitalista dentro daquela dicotomia capital-trabalho, a gente está aqui para ser feliz, né? E para tornar a vida dos outros também mais feliz. E eu acho que é isso que a gente deve buscar, afinal de contas. Se matar de trabalhar para poder comprar um carro mais caro, para poder morar num bairro mais luxuoso ou mais seguro, que às vezes até é uma necessidade, no caso de algumas cidades, ou para viajar todo o tempo, isso é pouco, né? Isso é pouco. Claro que isso é bom, é importante, conforto é bom para todo mundo, mas eu acho que mais importante, a gente tem que saber o que a gente está fazendo aqui, como que a gente está contribuindo para tudo. É isso que eu acho que faz você acordar de manhã cedo, sabe? É o verdadeiro sentido do seu trabalho, é para que você está trabalhando. E não o que você está ganhando em troca disso. Mas, bom, isso também é muito fácil falar da minha posição, que tem um salário razoável, né? Estabilidade no emprego, inclusive, sou servidor público federal, família estabelecida, e é muito fácil falar, ter esse discurso também, né? A gente precisa garantir esse mínimo para todos, né? E aí também vou tomar muito cuidado para não entrar em questões político-ideológicas, mas acho que o mundo entende que o mínimo para todos tem que ser garantido. Inclusive os países mais neoliberais que a gente possa pensar, como Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia, são países que pensam nisso. Preciso garantir um mínimo para todos e um mínimo de oportunidade para todos. Mas garantido esse mínimo, a gente tem que pensar em outras coisas. Bom, esse é o grande tema aqui, né? Da gente falar um pouco de gestão de cultura e de clima, que é a tentativa de a gente gerar sentido no trabalho das pessoas e garantir um clima para que as pessoas possam desenvolver seu trabalho da melhor maneira possível. Já comecei apertando errado. Eu vou falar também, prometo, no máximo 2 minutinhos sobre o que é o Banco Central. Isso pode não ser claro para todo mundo, né? Só para eu ter uma noção de vocês aqui, quantos trabalham no setor público? Tá, é mais gente do que eu imaginei. De vocês que trabalham no setor privado, quantos trabalham em pequenas e médias empresas? Tá, ok, obrigado. Está bem distribuído o público. Bom, a missão do Banco Central é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. O que significa? Controlar a inflação e não deixar os bancos quebrarem. Resumir de uma maneira muito ruim o que a gente faz, mas para ficar claro para todo mundo. A gente precisa controlar a inflação, acho que todos também sabem a importância de você ter estabilidade nos preços, no planejamento, na programação, na tranquilidade para as famílias, isso é imprescindível. E o quanto o país avançou nesses anos, desde o Plano Real até agora, onde a gente tem uma inflação de boa maneira controlada. E o sistema financeiro sólido e eficiente. Ora, se você não tem certeza se o dinheiro que você tem depositado no banco vai estar lá amanhã, isso gera um problema grave para você administrar uma economia. Agora imagine empresas que dependem desse dinheiro para poder financiar os seus negócios. Enfim, você precisa de uma estabilidade nisso tudo para a economia do país poder avançar. Então é isso que o Banco Central procura fazer. Garantir o poder de compra da moeda, utilizando instrumentos de política monetária, não é o objetivo da palestra a gente falar sobre isso aqui, e uma supervisão baseada em riscos que as instituições financeiras ocorrem para poder operar. A gente garante que esses riscos estejam dentro dos limites aceitáveis. É claro que elas precisam incorrer em risco. Quando um banco te empresta um dinheiro para você comprar um carro novo, ele está incorrendo em certo risco, mas esse risco é muito controlado. E o Banco Central garante que esse risco permaneça controlado. É mais ou menos por aí a nossa atuação. Aqui ficou muito pequeno, me desculpe, eu quis mostrar para vocês a cadeia de valor do Banco Central do Brasil. São os processos de trabalho que o Banco Central do Brasil desenvolve
para poder chegar a esses macroprodutos, que é a estabilidade do poder de compra da moeda, um sistema financeiro do sólido e eficiente, uma infraestrutura do sistema financeiro, que é você ter dinheiro na padaria, o dono da padaria ter dinheiro para te dar troco quando você vai comprar um pão. É claro, estamos passando por dificuldades em tudo, já que o governo federal, vocês têm acompanhado aí, está com uma dificuldade fiscal bastante grande. A gente tem diminuído os níveis de serviço de todas as organizações públicas para poder dar conta de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Ninguém quer ir preso por não cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Vocês viram agora o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Isso tudo é para que a gente não gaste mais do que aquilo que a gente pode gastar. A gente tem um relacionamento com a sociedade, especialmente com outros órgãos públicos, Polícia Federal, Justiça, quando se pede bloqueio de conta ou liberação do sigilo bancário, isso tudo passa por esse processo de trabalho aqui que a gente chama de relacionamento. E, claro, os nossos processos de suporte, né, que geram um macroproduto que é a gestão de toda a organização. É aqui onde a gente se insere, né? Aqui você tem gestão de pessoas, gestão de planejamento, enfim, tudo aqui onde o departamento em que eu trabalho a gente se insere. Esses são os valores do Banco Central. Como a gente vai falar de valores, eu achei interessante passar para vocês, né, que o nosso principal valor e as pesquisas que a gente realiza é o valor considerado mais praticado dentro do Banco Central. Todos são considerados como praticados, mas esse é o considerado mais praticado, é a questão da ética. Vocês nunca viram casos de corrupção envolvendo o Banco Central no Jornal Nacional? Espero que nunca vejam. Esse é um valor que a gente tem enraizado até, né, a mais profunda da nossa consciência, a nossa alma, né, o nosso espírito. Isso é algo que a gente valoriza demais, né? Claro, temos questões individuais, como qualquer organização, um cara que pega um grampeador e leva para casa, né, ou até coisas um pouco mais graves, isso sempre tem, qualquer organização tem, somos uma organização de 4.000 funcionários, existem problemas individuais de conduta, é claro, mas, né, não é uma questão endêmica, muito pelo contrário, né, são coisas pontuais. Compromisso com a instituição é outro valor, é excelência, o Banco Central é reconhecido, especialmente entre os órgãos públicos, como um órgão de excelência, pelo tanto que a gente investe em gestão e na capacitação dos seus servidores. O doutorado que eu tive a oportunidade de fazer fora do país, eu fiquei recebendo o meu salário enquanto estudava, nos 3 anos que eu passei fora. Isso é um investimento muito grande que o Banco Central faz nos seus servidores, e isso, obviamente, acaba por gerar, né, uma atuação de excelência. Foco em resultados, responsabilidade social e transparência. Esses são os valores que o Banco Central prega e que a gente tem, depois a gente vai ver como que a gente faz para que esses valores sejam efetivamente praticados no dia a dia de trabalho. Esse é exatamente como a gente vai falar o modelo aqui de gestão de clima e cultura organizacional. O Banco Central está bastante espalhado pelo Brasil, né? Apesar da região norte não ter uma representação específica, a não ser Belém, quer dizer, a parte geográfica de cá, né? Belém está na região norte, a gente procura cobrir aqui as regiões do país. Estamos presentes em 10 capitais, a sede é Brasília, onde a gente concentra o maior número de servidores, são 47% dos servidores, e os demais estão espalhados. São Paulo é um polo bastante importante da nossa atuação, uma vez que a maioria das instituições financeiras estão presentes na cidade ou mesmo no estado de São Paulo. Então a gente tem uma atuação bastante forte aqui. E também no Rio de Janeiro, até por questões tradicionais, a Câmara de Liquidação de Títulos Públicos, quando ela existia, né, fisicamente, ela era no Rio de Janeiro. A Bolsa de Valores, a primeira Bolsa de Valores também era no Rio de Janeiro. Então a gente tem, por questões até tradicionais, e o meio circulante, que é o nosso departamento que cuida da distribuição de dinheiro, das notas, cédulas e moedas. Também fica no Rio de Janeiro, porque a Casa da Moeda é no Rio de Janeiro e porque isso nasceu no Rio de Janeiro, na época que a distribuição ainda é feita pela antiga Sumoc, a sede era no Rio de Janeiro. Isso permaneceu lá onde tem o nosso caixa forte mais bem adequado para cuidar da questão de segurança, tudo isso. Essa estrutura do Banco Central, vocês podem ver, ela é bastante grande, a gente tem um board, né, uma diretoria colegiada, que eu mesmo não estou conseguindo ler, mas são 8 diretorias, né? São 8 diretores, melhor dizendo, o diretor de administração, um desses departamentos aqui, eu juro para vocês, está escrito DEPOG, que é o Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão, que é o departamento onde eu trabalho.
todas as grandes decisões são tomadas pela diretoria, inclusive é essa diretoria que compõe o Copom, que vocês veem aí de 45 em 45 dias aparecer no Jornal Nacional. E a Miriam Leitão falando super bem da gente todo o tempo. É esse pessoal aqui que cuida disso. E a decisão da taxa de juros é algo interessante. É um trabalho que é feito no dia em que se termina uma reunião do Copom, se começa o trabalho para fazer a próxima reunião. São 45 dias de levantamento de informações, de análises, de estudos, de conversas com o mercado. É um trabalho extenuante, bastante grande, que é feito para você chegar lá na hora e se tomar uma decisão de se manter a taxa, de se elevar a 25, se elevar a 50,50, se abaixar 25, se abaixar 0,50. É uma decisão bastante balizada em dados fáticos. O interessante frisar é que, ainda que se discuta essa questão da independência do Banco Central, o Banco Central tem uma independência de operação, né? É claro que há pressão política em tudo que se faz, tenho certeza que aqui o Marcos sofre pressões políticas dos políticos que foram eleitos por voto e, obviamente, tem o direito de pressionar por essa ou aquela decisão, mas eu garanto para vocês que as decisões do Banco Central são balizadas muito fortemente nos dados da economia brasileira e da economia mundial que a gente tem. Bom, esse é o board e os departamentos que dão suporte a todas essas decisões que são tomadas aqui, tanto de política monetária quanto de solidez e eficiência do sistema financeiro nacional. Essa é a estrutura do departamento em que eu trabalho, no Departamento de Planejamento e Gestão. A gente tem basicamente duas gerências de atuação. Tem uma área aqui de orçamento, que apesar de a gente pregar essa junção com o planejamento, né, ela, na verdade, no serviço público, ela atua ainda muito de maneira incremental, né? O orçamento é incremental. E de ano a ano, a gente brinca, ela vem sendo decremental, né? Porque você vem diminuindo o orçamento ano a ano, que vem nos exigindo um esforço muito grande. Não só o orçamento do Banco Central, há 4 anos atrás tinha 5.500 servidores, hoje tem 4.000 servidores. E com isso tudo com um orçamento menor. É claro que as tecnologias e os processos de trabalho evoluíram de lá para cá, mas a gente também ganhou uma série de novas atribuições. Isso tem sido um desafio incrível para que a gente aumente a eficiência no aproveitamento da força de trabalho, né? E a gente acredita que esse aumento de eficiência não vem pelo chicote, mas sim por criar sentido ao trabalho das pessoas. Mas depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Muito bem, eu vim aqui para conversar com vocês sobre o modelo de gestão de cultura e clima integrado lá do Banco Central. Ai, desculpa. Obrigado, Edilene. Esse modelo ele foi desenvolvido há 3 anos atrás, em parceria com a Fundação Dom Cabral, de Belo Horizonte. Aliás, excelentes, professores muito bons, nos ajudaram com esse desenvolvimento. A equipe que cuidou desse desenvolvimento, que é o nosso escritório de soluções em comportamento organizacional, também é uma equipe muito capacitada, e a gente conseguiu desenvolver um modelo bastante bom. O nível de utilização dele, a gente ainda está em fase de implementação. Só para vocês terem uma ideia, essa equipe conta com 4 pessoas, esse escritório, né? E eles cuidam, além desse modelo, a gente tem a gestão por competências do Banco Central e todas as pesquisas que envolvem comportamento organizacional passam também por essa equipe. Então é uma equipe bastante atribulada, a gente tem uma certa dificuldade, claro. Onde que a gente vai investir mais servidores? Na mesa de operações de câmbio ou no escritório de comportamento nacional? Óbvio que é na mesa de operações de câmbio, não tem como. Esse é o negócio do Banco Central. A gente trabalha na medida do possível com aquilo que a gente tem. Natural. Isso chama-se fazer escolhas. Princípio básico da economia, escassez, né? Você precisa fazer escolhas. Mas a gente desenvolveu esse modelo e o contexto que a gente tinha ao desenvolver esse modelo era esse. A gente, primeiro, um aumento de atuação aumento do escopo de atuação do Banco Central, como eu já tinha falado para vocês. A gente vem recebendo novas atribuições. Entre elas, dar maior apoio ao cidadão, ao consumidor de serviços financeiros, né? Novos arranjos de pagamentos, que vocês já podem operar e já tem algum tempo que vocês operam com isso. Por exemplo, alguém que compra no Mercado Livre, utiliza aquele sistema de pagamento no Mercado Pago. Isso tudo é regulado e acompanhado pelo Banco Central do Brasil.
São novos sistemas de pagamento, isso não existia. Daqui a pouco a gente vai ter aí, ainda não tem uma tradução de mobile payments, que é você poder fazer pagamentos via celular. A gente não sabe ainda como é que vai chamar aqui no Brasil. Certamente não vai ser mobile payments, pelo menos espero que não seja. Então vai ter alguma coisa nesse sentido, isso tudo o banco vem trabalhando. E uma série de outras regulamentações, né, de detalhes de que a gente faz e que a gente vem recebendo essas atribuições ao longo dos últimos anos. A gente teve uma redução aí de 25% do nosso quadro de pessoal, que isso é muito grave. Eram pessoas que tinham um conhecimento muito grande sobre o funcionamento da instituição e a gente perdeu esse conhecimento. É claro que a gente tentou, de alguma maneira, criar soluções para reter esse conhecimento, para tangibilizar esse conhecimento e poder repassar para outras pessoas, mas a gente sofreu bastante com isso. E também a questão da renovação do quadro parcial, com essa entrada da tal geração Y, que possibilita, ao mesmo tempo que é um desafio, ela possibilita uma oportunidade de alteração de alguns traços culturais que não estão alinhados com a missão da instituição. Estamos tendo essa oportunidade nesse momento. É claro que essa questão do conflito geracional é bastante interessante e vou cometer a leviandade de falar sobre isso aqui durante 30 segundos, porque é um tema bastante profundo e rico e que merece uma reflexão mais aprofundada sobre isso, mas a gente tem que entender que nós, que somos da geração X, ou antes disso os baby boomers, né, temos que entender que a geração Y, elas têm vantagens e desvantagens para a vida organizacional. E não só desvantagens, como a gente tende a querer. E a geração Y tem que entender que a nossa geração tem também vantagens e desvantagens para a vida organizacional. Que não é só desvantagem, que não é só aquela velharia que não quer mudar nunca, que não quer fazer nada. Né? Não é assim, a gente tem vantagens e desvantagens de parte a parte, e isso é preciso entender. Né? E não vou entrar nas características, agora fiquei morrendo de vontade de falar as características de cada uma dessas gerações, mas não vou fazer isso com vocês. Mas só peço que prestem atenção nisso. Né? Há vantagens e desvantagens, a gente tem que aprender a conviver uns com os outros. Muito bem. Então a gente está tendo aqui, a gente teve naquele momento, estamos tendo ainda, como o Marco mesmo falou, a gestão da cultura é algo de longo prazo, não é algo que se resolve em 2, 3 anos de trabalho, é algo de verdadeiramente longo prazo. Como o investimento em educação e formação, né, mano? É algo de verdadeiramente longo prazo, não é em 4 anos de governo que você consegue fazer. Mas, enfim, oportunidade, fortalecer os elementos da cultura e do clima para superar os desafios de nossa missão e viabilizar as nossas diretrizes estratégicas. Hoje a gente tem 8 objetivos estratégicos que a gente precisa tentar viabilizar com esse modelo. O Marco já falou sobre isso, tá? Eu não vou, só vou frisar. Então, cultura organizacional é um conjunto de coisas que a gente aprende com a nossa história e que a gente tende a replicar no presente e no futuro. Então, se o Banco Central chegou até onde chegou, tendo uma atuação bastante estável, austera e lenta nas suas movimentações, por que ele vai mudar de uma hora para outra? Por que hoje o Banco Central vai decidir mudar a sua forma de atuação a partir de amanhã? Ele não vai fazer isso nunca. Porque a cultura do banco foi formada com a estabilidade. Aliás, é o próprio negócio, né? Está na nossa missão, estabilidade do poder de compra da moeda. Ou seja, estabilidade é um traço cultural que nós temos. E o outro lado da moeda da estabilidade é a lentidão nas suas transformações. É a mesma moeda, que você pode enxergar de um lado e de outro. Né? Nós somos uma instituição estável, nós não vamos mudar a forma de atuação. Você não vai ver o presidente do Banco Central chegar num auditório como esse e falar metade das coisas que eu já falei sobre o funcionamento do Copom. Você nunca vai ver. Por quê? Porque ele gosta de manter... E isso, o Banco Central, outra característica nossa, é o cuidado com aquilo, com as opiniões que a gente emite. O outro lado da moeda disso é o sigilismo. Então, você faz parte da nossa organização. Ela é assim. A gente tem que aprender a trabalhar com isso. Essa é a nossa cultura. Isso é cultura organizacional. São as coisas que a gente passou no passado, aprendeu. Obviamente, a gente aprende com aquilo que traz sucesso e a gente tende a replicar no futuro. Bom, a cultura ela ajuda a explicar diversos fenômenos da organização. O Marco já falou sobre isso, não vou me estender.
e ela, obviamente, interfere na efetividade da organização. Existe cultura boa e cultura ruim? Não. Existe cultura adequada à missão da instituição e cultura não adequada. Ora, esse traço cultural da autoestabilidade é inimaginável numa empresa de desenvolvimento de tecnologia. Não dá. Vai dar erro. Agora, no Banco Central, ele é fundamental. A gente precisa ser estável. O Banco Central tem que ser bem lento para mudar. Não pode assustar o mercado. Já viu? O mercado é um ser, né? Então, não pode assustar o mercado. Então, esses movimentos do mercado, daqui a 3 dias eu vou começar a andar para o outro lado. O mercado, ok? Peraí, mas vamos conversar primeiro. Faz uma audiência pública. Por que você vai andar para o outro lado? Aí você explica, fala... Tá, agora vocês estão mais tranquilos? Estamos? Então tá, parei, vou ficar aqui parado um tempinho, agora eu vou começar a andar. É assim que o Banco Central atua e deve atuar dessa maneira, porque é assim que a gente consegue estabilidade. É assim que as pessoas sentem confiança para botar o seu dinheiro num banco, né? Enfim, é isso. E o que a gente sabe, então eu estava falando que tem cultura boa e cultura ruim, e que a gente sabe que, é claro, tem uns traços culturais que são comuns a empresas e organizações que atingem seus objetivos, né? Hoje, um desses traços culturais é a democracia no seu trato entre pessoas, ou seja, as pessoas... O que é uma democracia, né? Democracia é você ter a liberdade de falar aquilo que você pensa, de defender essas ideias e... É isso, de falar o que você pensa e de defender essas ideias. Isso se traduz no mundo político como? De você poder lançar uma candidatura e votar e ser votado, né? Ao ser votado, você está tentando defender a sua ideia, em tese, né? É isso que é uma democracia. E na empresa, a democracia se traduz dessa maneira. Você tem que ter a liberdade de falar aquilo como você acha que deve ser feito e de defender isso numa reunião, ainda que o tomador de decisão nas instituições burocráticas seja uma pessoa. Eu sou o gerente da área de comportamento organizacional e como vai ser o modelo, eu tomo a decisão final. Agora, como eu chego a esse modelo de decisão, qual processo decisório eu utilizo, é que vai dizer se minha organização é democrática ou não. Se eu escuto a todos, se eu levo em consideração a todos, se eu faço pesquisa para ouvir todos os 4.000 servidores e levo esses insumos em consideração no momento da minha decisão, essa é uma decisão democrática. Se eu não faço isso, se eu tomo as decisões baseadas somente nos meus conhecimentos, na minha experiência, nas informações... Nossa, já? Eu já falei isso tudo? Desculpa. Se eu tomo minhas decisões baseadas somente naquilo que eu mesmo sei, não é uma decisão democrática. Clima organizacional são as percepções compartilhadas. A gestão, ela determina políticas e práticas. E as pessoas percebem essas políticas e práticas de determinada maneira. A tendência é que elas percebam isso de uma maneira muito parecida, né? Ou que criem um senso comum sobre as políticas e práticas. Por exemplo, lá no Banco Central, há um consenso de que a mobilidade organizacional não é de boa qualidade, porque ou atende somente às necessidades do servidor ou não é feita. É um ponto, um fator do nosso clima. Essa percepção ela é compartilhada lá, então a gente consegue perceber isso. Isso que é clima organizacional, é a percepção compartilhada que as pessoas têm sobre os instrumentos de gestão. Vou passar também, o Marcos já falou sobre isso, como a cultura impacta, né, as práticas e as políticas de gestão, e essas, obviamente, pela sua própria definição de clima, formam a percepção que as pessoas têm do clima organizacional. Por isso, a gente entendeu que trabalhar esses dois elementos em conjunto nos traria um modelo melhor. Vocês se incomodam se eu tirar meu blazer? Estou com calor. Não vou poder. Bom, agora que vocês já leram os objetivos, acho que está tudo bem claro aí, né? Está tudo bem claro. Esse é o modelo, né? Sobre ele que eu vou falar um pouquinho, né? Então, esse modelo ele busca ser integral, né? Aqui são várias, esse aqui ficou super ruim para ler, mas daqui a pouco eu leio para vocês. Ele parte da análise de valores organizacionais e dos comportamentos da organização e de um diagnóstico de clima e cultura, que a gente faz periodicamente. E ele tem 4 grandes blocos de ações que a gente atua sobre eles. Um é
eventos em que a gente promove a reflexão sobre os valores do Banco Central, lembra daqueles 6 valores? A gente promove eventos, né, para falar sobre essa reflexão. Hoje a gente tem somente um evento isolado no ano, que é a nossa Semana da Cultura, e eventos trimestrais com os gerentes do Banco Central, gerentes de nível de equipe, que a gente chama de coordenadores, e os gerentes desses gerentes, que a gente chama de gerentes intermediários ou táticos, são os chefes de divisão. Então a gente envolve esses dois nesses momentos de reflexão. Alinhamento das equipes aos desafios organizacionais, ou seja, é como o Banco Central fala para as pessoas o que se espera delas. E aí o modelo de gestão por competências é primordial. Porque quando você descreve uma competência das pessoas, você está dizendo como a organização espera que você atue. Mas vou dar mais detalhes, tá? Alinhamento dos instrumentos e ritos de gestão. Isso aqui eu acho a parte mais interessante de todas. É como a gente consegue pegar um instrumento de gestão, por exemplo, planejamento estratégico, e verificar em que medida ele está contribuindo para a prática dos valores e em que medida ele é atrapalhado e ajudado pelos traços culturais da organização. Então a gente faz uma avaliação de como os traços culturais ajudam e atrapalham a implementação de determinado instrumento de gestão. E o gerenciamento das ações de clima e cultura, que é o acompanhamento das coisas que são feitas para melhorar o clima e para atuar sobre a cultura. Vou explicar um pouquinho mais sobre tudo isso. Ao final de tudo, a gente faz uma medição da maturidade do modelo, ou seja, o quanto a gente conseguiu implementar desse modelo e qual o resultado efetivo que ele está gerando na cultura e no clima organizacional. Ou seja, em que medida ele está efetivamente ajudando a minimizar os traços culturais indesejados. Em que medida ele está efetivamente ajudando a melhorar o clima da organização? E em que medida ele está efetivamente ajudando para que os valores sejam mais praticados no dia a dia de trabalho? É isso que a gente tenta fazer aqui com essas medições. Tá? Sobre a análise dos valores organizacionais, que é o que a gente faz é acompanhar o processo de planejamento estratégico e revisitar os valores da organização, que a gente está fazendo nesse exato momento. Nesse período a gente está revendo as orientações estratégicas do Banco Central. A nossa missão, a nossa visão, os nossos objetivos estratégicos e também os nossos valores, né? Que é aquela segunda parte ali. Então agora a gente lançou uma pesquisa para os servidores do banco entenderem o quanto, falarem o quanto eles acreditam que o Banco Central atingiu seus objetivos, atingiu a sua visão, né? Para que a gente possa partir para a reformulação e também como eles entendem os valores do banco. Então a gente fez uma série de perguntas para que eles pudessem responder isso. E isso está balizando os novos valores. A gente fez uma análise de conteúdo e depois fizemos uma análise de campo semântico para poder definir como o servidor do Banco Central entende os valores e que novos valores ele acha que deveriam existir. Sempre com foco na missão. A nossa pergunta é, você acredita que esse valor contribui para o Banco Central atingir sua missão? Em que medida? Ele joga lá dentro de uma escala. E depois a gente pergunta, você entende o que quer dizer esse valor? Diga qual é a primeira expressão que vem na sua cabeça. Então, por exemplo, ética vem integridade. Compromisso com a instituição vem dedicação. Entendeu? Então, as pessoas vão fazendo isso, a gente consegue montar um entendimento sobre o que as pessoas entendem desses valores. E depois a gente propõe a revisão da redação do valor e também novos valores que venham. Nessa agora a gente está propondo um novo valor, além daqueles 6, que é o valor integração. O Banco Central, como a maioria das organizações burocratizadas e grandes, elas são divididas, muito departamentalizadas, né, divididas em silos. E isso já tem sido uma preocupação nossa de longa data. O presidente vem falando bastante isso nas reuniões internas, os nossos diretores, enfim, que a gente precisa se integrar mais. Provavelmente a gente vai vir com a proposta para a diretoria colegiada de um valor chamado integração. Tá? Mas essa fase de análise dos valores. A próxima fase, né, é a fase do diagnóstico de clima e de cultura organizacional. O que a gente faz nessa fase? A gente tem uma pesquisa bianual de clima, onde a gente avalia, além do clima, né, a pesquisa bianual é de clima e de prática dos valores. A gente pergunta para os servidores como eles estão percebendo as políticas gerenciais, as práticas gerenciais, e a gente pergunta também para eles
como eles estão vendo a prática de cada valor. Claro que a gente não pergunta para ele o quanto você pratica a ética, não é assim, porque todo mundo tenderia a responder que pratica no máximo. Mas o quanto você vê os seus colegas praticando a ética, praticando a transparência, praticando o compromisso com a organização. E aí eles respondem lá numa escala também determinada pela gente. A gente analisa esses resultados e esses resultados vão servir de insumo para as ações que a gente vai tomar aqui, né? Aqui embaixo, nesses 4 coisas. E os resultados que vêm daqui, e claro, essas orientações estratégicas, elas vão balizar as ações que a gente vai fazer aqui. E, por exemplo, a primeira das ações, a reflexão sobre os valores. A primeira pesquisa de prática de valores que a gente fez apontou que todos os valores eram praticados, mas apontou que o valor menos praticado era foco em resultado. E por quê? Até para um outro lado da moeda da excelência. Excelência era o valor mais considerado na primeira pesquisa mais praticado dentro do banco. Ora, excelência significa qualidade, significa não ter erro, significa inovação, significa coisas novas. E isso, às vezes, leva a um processo mais moroso, mais lento e que às vezes perde o sentido por expirar o prazo. Então, era uma característica que a gente percebeu, o valor menos praticado, considerado menos praticado, era o foco em resultado. A gente atuou sobre esse valor durante 2 anos, como? Discutindo sobre ele, gerando palestra, debatendo, implementando, vou só voltar aqui, implementando instrumentos de gestão que focassem nisso. Então, por exemplo, a nossa avaliação de desempenho começou a dar mais peso a foco em resultado. Cumpre o prazo das entregas? A entrega gera efetivamente um ganho para o objetivo do departamento? A gente começou a perguntar sobre isso nas avaliações de competência. E aí o resultado apareceu. Todos os valores tiveram, a gente trabalha todos, mas alguns especiais, todos os valores tiveram a sua prática levemente aumentada e esse teve a sua prática significativamente aumentada, o valor foco em resultado. Ou seja, trabalhar valores nesse sentido de debater, gerar debate, criar políticas que visem incentivar a prática desses valores, gerou efetivamente uma melhora. Depois, o outro valor que a gente trabalhou foi transparência, agora, nos últimos 2 anos. Foi, mais uma vez, ele continua sendo considerado o valor menos praticado no banco. Só que é o valor que mais subiu, mais teve a sua prática elevada. Ou seja, gente, dá resultado. Dá resultado. A gente tem métricas psicossociais para provar isso, que dá resultado investir em valores, na prática de valores. Eu já tinha falado, é basicamente a Semana da Cultura e esses encontros trimestrais com gerentes, onde a gente debate esses temas junto com eles, tá ok? É assim mais ou menos que a gente faz. O próximo passo aqui é o alinhamento das equipes com os desafios organizacionais. Isso se dá basicamente pelas avaliações de líderes, que a gente avalia competências gerenciais, em que medida o comportamento gerencial médio do banco ele está se alinhando ao perfil gerencial que foi definido lá atrás. Então a gente tem um perfil com determinadas competências e a gente vê quantas pessoas estão se aproximando desse perfil. É uma avaliação de competência simples. E também pela avaliação de desempenho, que hoje ela está focada somente em competências comportamentais genéricas. Ela não está mais focada em competências técnicas, até aquele papo que eu falei que a gente vai ter depois no almoço. O Banco Central é muito diverso, vocês viram ali, ele atua em várias coisas, e você ter mapeado todas essas competências técnicas é um investimento bastante alto, e a gente entendeu que neste momento talvez não estivesse valendo a pena. Mas, voltando aqui, ao alinhamento, o que a gente faz? A gente define o perfil, por exemplo, gerencial, e também define comportamentos esperados, e cada gerente ele define metas para suas equipes. Então, o departamento lá de normas, ele tem determinadas metas. O departamento de gestão de pessoas tem outras metas. O departamento de tecnologia da informação tem outras metas. Ele define metas quantificáveis e cada gerente leva para a sua equipe essas metas, que de preferência foram definidas junto com a equipe, mas não necessariamente. Leva para essas metas e fala, olha, para que a gente atinja essas metas, a gente vai precisar realizar esses trabalhos. E vocês vão precisar atuar dessa maneira. E com isso a gente tenta garantir aqui algum alinhamento para isso. O que a gente faz em seguida é analisar a prática com
com acompanhamento se as metas estão sendo atingidas e também com avaliações de competências cíclicas, né, periódicas, que são de 6 em 6 meses. O chefe, a pessoa se autoavalia, ele é avaliado pelo seu subordinado, enfim. A gente tenta fazer uma avaliação, uma avaliação múltipla. E aí a gente procura, né, orientar o gerente a dar feedback constantemente, inclusive, né, tanto positivo quanto negativo. E a gente tenta criar políticas de reconhecimento. Quem é servidor público sabe que a gente tem muita dificuldade de reconhecimento material, né? É muito difícil, a gente não tem liberdade de atuação, mas a gente tenta dar outros tipos de reconhecimento, né? Menção, dar uma palestra, fazer um curso de maior investimento, né, que normalmente você dá, não para aquele que precisa aprender uma competência básica, mas sim para aquele que está trabalhando na ponta do conhecimento, no estado da arte, desenvolvendo, inovando, aí você investe nessas pessoas. É mais ou menos isso que a gente tenta fazer. É muito difícil, a questão do reconhecimento no serviço público daria, né, várias outras palestras aqui. Mas assim que a gente tenta, então, promover o alinhamento das pessoas aos valores. As competências, elas são com base nos valores. Tá? Eu já falei aqui de foco em resultado, a gente tem ética, a gente tem competências que tem foco na excelência. Por exemplo, se você busca aprimorar os processos de trabalho continuamente, a gente faz esse tipo de pergunta para as pessoas. O alinhamento dos instrumentos de gestão, que eu falei para vocês que eu acho que é a parte mais de ponta, de maior inovação que a gente está fazendo, que é pegar um instrumento de gestão, falei do planejamento estratégico, outro que a gente fez foi a avaliação de desempenho, pegar esse instrumento de gestão e analisar em que medida ele está contribuindo para a prática dos valores e como eu posso alterar esse instrumento de gestão para que ele possa contribuir para a prática dos valores. Você me deu mais 5 minutos. Como ele pode contribuir para a prática dos valores. E também a questão dos traços culturais. A gente junta uma série de pessoas que entendam do negócio. Vejam que isso não é matemática, tá? Isso não é estatística, como a gente gosta muito. Isso é análise e percepção pessoal. Como é que a gente tenta minimizar a subjetividade nessas análises? Chamando pessoas com diferentes conhecimentos, com diferentes vivências, pessoas da geração Y, pessoas da geração X, pessoas que não têm função comissionada nenhuma, pessoas que têm um alto nível de função comissionada, pessoas que acabaram de entrar no banco, pessoas que já estão no banco há 30 anos. A gente tem 2 servidores lá com 48 anos de serviço. A gente vai fazer agora a Semana da Cultura, a gente vai ter uma homenagem por tempo de serviço e a gente vai tentar trazer essas pessoas para que elas falem um pouco das suas histórias dentro do Banco Central. A gente está chamando isso de Dia da Memória. Mas, enfim, voltando aqui. Então, a gente tenta, dessa maneira, fazendo essa análise, falando, olha, como é que você acha que esse traço cultural da meritocracia, o banco é uma instituição meritocrata, né? Como é que ele ajuda e como ele poderia atrapalhar uma avaliação de desempenho? Aí as pessoas falam. Agora, e esse outro traço aqui, o corporativismo. O banco é também uma instituição corporativista. As pessoas tendem a se proteger e a se ajudar. Como isso pode ajudar e como isso pode atrapalhar esse método de avaliação de desempenho? As pessoas vão discutindo sobre isso, a gente forma uma análise. Com essa análise feita, a gente leva para o CGP, que é uma outra instância de decisão, né, do Banco Central, que chama Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas, onde tem participantes de todas as áreas e, claro, dos departamentos que cuidam desses temas de gestão de pessoas, que é o nosso, o próprio Departamento de Gestão de Pessoas e a Universidade Corporativa. E mais os membros de todas as áreas do banco, então a gente discute como esse instrumento pode ser moldado de maneira a melhor aproveitar os traços que são incentivadores, a minimizar os efeitos dos traços que são restritores, se é que existe essa palavra em português, como eles podem incentivar mais a prática dos valores. A gente trabalha dessa maneira. Tá? A gente só conseguiu fazer isso em 3 processos, 3 instrumentos de gestão ainda. Vocês veem que o investimento é muito caro fazer isso. Você precisa juntar pessoas, você precisa ter gente capaz de fazer essas análises, depois você precisa juntar um comitê de pessoas de alto nível estratégico dentro do banco para poder discutir isso. Custa muito caro, mas vale muito a pena. A gente tem conseguido realmente melhorar o nível de implementação desses 3 instrumentos que foram implementados. Eles foram implementados em sua integralidade, sem maiores dificuldades.
certamente, quando a gente compara com outros instrumentos que não passam por esse processo, eles têm muito mais dificuldade de implementação. Especialmente por não envolver sindicato, não envolver outras áreas, enfim. É muito mais difícil. Mas dessa maneira, envolvendo as pessoas, a gente tem conseguido sucesso. E, por fim, o gerenciamento das ações de clima e cultura. Essas pesquisas, elas vão levar... por exemplo, vou pegar a pesquisa de clima só para poder explicar melhor para vocês. A gente vê lá quais são os fatores de clima que estão piores, que a gente chama de favorabilidade, né? Cujo nível de favorabilidade é menos vantajoso, são pouco favoráveis. Que eu falei da mobilidade interna aqui para vocês, e também tem um processo de mudanças organizacionais, por exemplo, que também é considerado pouco favorável. A gente vai nas áreas que possam ter atuação sobre isso, que é a área de comunicação, o próprio Departamento de Planejamento, Orçamento e Gestão, o Departamento de Gestão de Pessoas, a Unibacen, que é a nossa universidade corporativa, o Departamento de Materiais, que cuida de estrutura física, essas coisas, e o Departamento de Tecnologia de Informação. Normalmente, esses departamentos têm ações que podem contribuir para a melhoria do clima organizacional. Então, a gente discute com eles o que eles podem, dado esse resultado da pesquisa de clima, o que vocês podem fazer para melhorar esses pontos aqui. Eles pensam isso é levado mais uma vez para aquele CGP, que eu já falei para vocês. O CGP bate um martelo em quais serão as prioridades de atuação. Claro que você pensa num monte de coisa para fazer, e com 4 pessoas no escritório de comportamento organizacional não consigo fazer muito. Então, eu priorizo e aí isso vira um plano que a gente chama de plano corporativo de melhoria do clima, e eu vou acompanhando isso de 6 em 6 meses do CGP. Eu faço um relatório para o CGP dizendo o que está sendo feito, o que foi feito, o que não foi feito e por que não foi feito, esse tipo de coisa. Eu faço um acompanhamento disso o tempo inteiro. E aí eu consigo manter gerenciada essas ações aqui. Então, eu queria só falar uma coisa interessante que a gente faz sobre reconhecimento, que aqui está no alinhamento, né? No Dia da Cultura, a gente tem um dia do reconhecimento, onde as pessoas, a gente fez um sistema, as pessoas entram, o pessoal de informática gosta que a gente chama de sisteminha, né? A gente fez um sisteminha que as pessoas entram e podem indicar um outro servidor que pratica aquele valor. Ganhei mais 3 minutos no mínimo, que praticam aquele valor. Então as pessoas entram lá e indicam, o Jorge, eu reconheço o Jorge por praticar o valor transparência. E no final a gente faz uma estatística disso e os servidores mais votados em cada área do banco recebem uma menção. A gente faz uma reportagem e o mais importante, né, ainda para garantir aqui o alinhamento, a reflexão sobre os valores e também o alinhamento. A gente pergunta para eles o que eles fazem no dia a dia de trabalho. Você foi reconhecido por foco em resultado. Por quê? O que você faz? O cara fala, eu faço isso, nas reuniões eu estou sempre cobrando o horário para que a gente não fuja da pauta, não sei o quê. Gente, são coisas assim, gestão é muito simples. O problema é que ninguém se dá tempo de praticar, né? Todo mundo fica muito focado, claro, nas suas entregas, no seu trabalho, mas gestão é tudo muito simples. Então são coisas básicas, como começar e terminar na hora, garantir que você não mude de foco, igual eu fiz no início da palestra, enfim. Essas são coisas simples que a gente faz para a gestão, ok? E, por fim, o nosso modelo de efetividade, que a gente busca, né? Analisar os instrumentos e ritos para ver quanto que eles foram implementados ou não. A gente avalia os traços culturais, se eles estão se adequando mais ao que a gente considera, por exemplo, o traço da integração, que não é um traço muito presente no Banco Central. A gente vai medir em que medida, eu acho, né? A gente vai avaliar em que medida esse traço está ficando mais presente nas nossas relações diárias. E a gente mede isso através de escalas psicométricas, tá? É bem simples, né? Tem algum psicólogo aqui? Alguns, poucos. É isso, tá? É bem simples, escalas psicométricas. Muitas já validadas, enfim. E aí também a gente, obviamente, apura a prática dos valores. Tá? Essa avaliação dos traços culturais ela é quadrianual. Tá? A gente faz de 4 em 4 anos, até porque os traços não mudam assim tão rapidamente. Já os valores, a prática dos valores a gente avalia bianualmente. Só queria... Cadê? Está faltando um. Aqui. O que é esse modelo de efetividade e de maturidade? Né? A gente... verifica a melhoria do clima, como eu já falei para vocês, a satisfação com esses eventos realizados, esses encontros trimestrais, o dia do reconhecimento,
o Dia da Memória, a fala do presidente, ou todo ano o presidente fala alguma coisa sobre os valores para toda a organização, a gente avalia a satisfação com esses eventos. O alinhamento das equipes aos valores organizacionais, ou seja, a média da avaliação de desempenho está melhorando em determinada competência ou não, que expressa a prática de um valor, o fortalecimento dessa prática e o alinhamento e a integração dos instrumentos de gestão. A gente também consegue medir, a gente tem instrumentos que conseguem medir o quanto os instrumentos de gestão estão alinhados aos valores e aos traços culturais do banco. E a medição de maturidade, que é muito mais simples, é simplesmente ver em que medida a gente está fazendo aquilo que o plano, que o modelo prega, né? O quanto a gente tem conseguido fazer. E a gente fez aqui é o quadro que a gente usa, né? Para a avaliação tem um determinado ponto, uma pontuação destinada para cada nível da maturidade e a gente ao final tem uma nota final de maturidade. Bem simples, todo mundo que já fez alguma avaliação de maturidade sabe do que eu estou falando. Depois dessa apresentação eu posso deixar disponível, não sei se no site de vocês, porque aí vocês têm mais esses detalhes, pode ficar melhor. Mas eu queria chegar assim, defender o ponto de que a gente efetivamente dá resultado. Tá? Primeiro a gente fez a medição de efetividade em julho de 2011 e a gente estava no nível 10, numa escala que vai até 30. Tá? No que diz respeito a alinhamento cultural, prática de valores e clima organizacional. Em 2013 a gente mediu e a gente já estava no nível 17. Agora a gente vai medir de novo. A nossa meta era atingir o 20. Não sei se a gente vai conseguir. Né? Problema de clima organizacional, especialmente nesse momento de ajuste fiscal, o clima pesa, porque as pessoas deixam de ter dinheiro para realizar o seu trabalho. A gente tem diárias estão defasadas, aí o pessoal que vai trabalhar em algumas cidades um pouco maiores, como Campinas, por exemplo, a diária básica de um servidor do Banco Central é R$220. Você não fica num hotel por menos de R$250, ou seja, o cara precisa tirar do bolso para poder trabalhar. Isso, obviamente, não contribui em nada para o clima organizacional. Então, a gente está tendo dificuldade, mas a gente nossa meta é chegar no 20. Até o final do ano, vocês vão ver lá no site do Banco Central onde que a gente conseguiu chegar. Tá? Já acabou, agora o último slide, que é em relação à maturidade. Né? Em julho de 2011, a gente estava no nível 58, numa escala que vai até 120. Em dezembro, dezembro de 2013, a gente estava no nível de 83. Ou seja, vocês podem ver que o avanço na maturidade efetivamente gerou uma melhora, né, das questões culturais e de clima organizacional no Banco Central. Nossa meta aqui é chegar também aqui no 101. Né? Partir para esse nível aqui depende de um investimento muito grande que a gente não sabe se o banco está disposto a fazer. Né? Botar mais gente, mais dinheiro, não sei se vale a pena para a gente neste momento. Tá? Mas a gente quer chegar aqui próximo do 101. Bom, era isso. Perdão, acabei ficando um pouco corrido, eu quis dar alguns detalhes sobre alguns pontos específicos, mas espero que vocês tenham entendido tudo. Assim. A gente avalia o que existe, a gente atua e depois avalia o resultado. PDCA, quem é administrador? Nossa, isso aqui é tudo, hein? PDCA, beleza? Define o que você quer, planeja, atua, mede, realimenta e sai fazendo de novo. Básico. A gente só botou isso dentro dessa coisa de cultura que parece ser tão etérea, né? Parece ser tão etérea. O que é cultura, gestão da cultura? Aquele troço de abraçador de árvore, como o Marco falou aqui. Vamos tirar o sapato, abraçar. Nada disso. Tem nada disso. Nada disso. A última coisa que a gente faz lá é esse tipo de trabalho no Banco Central. Já tentaram fazer no passado, obviamente não deu certo. Isso depende de uma especialização muito grande. Isso é coisa de psicólogo. Não é nem de psicólogo organizacional, é coisa de psicólogo. Não é para amador. O que a gente sabe fazer? A gente sabe gerenciar. Então vamos gerenciar. Né? Vamos criar instrumentos de gestão. É isso que a gente tentou fazer. Bom, meu contato está aí. Quem quiser anotar e quiser que eu já mande essa apresentação, e também a gente tem um modelo escrito, tá? Que pode servir como livro-texto para vocês. É um modelo que pode ser divulgado externamente. Claro, a gente tem o nosso modelo interno, a gente tem uma série de informações sobre o Banco Central, que obviamente são estratégicas que a gente não pode revelar, mas a gente tem um modelo, externo que pode ser divulgado. Então, mandem e-mail para mim, eu encaminho para vocês, para todos que tiverem interesse, e quem quiser bater papo também,
Bom, não tem o telefone aí, mas manda o e-mail, que no e-mail eu mando o telefone, tá? E, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa aí dessa correria. E agora a gente vai abrir para debate, certo, Marco?